Boa tarde, estamos aqui para mais um vídeo. O capítulo 5 nós vamos estudar hoje, de Uma Visão de Cura, o livro do pastor Josimar Ramos. Hoje eu estou aqui com uma convidada especial, Maguinha Malta, que a gente vai bater um papo, conversar sobre esse quinto capítulo. Né, Minha? Quinto capítulo que diz que é Compreendendo o Libertar de Deus. Aqui, vamos direto ao ponto. Que você tem o livro aí na mão. Se você não tiver, você pode baixar na Amazon.com o PDF. Fica a dica aí. Mas, essencialmente, esse capítulo está nos dizendo o seguinte: que todo problema emocional, ele está diretamente ligado à ação de demônios. Uau, isso é sério, né? Vocês já sabiam disso? Me conta aí. Depois me põe lá no grupo ou nos comentários aí. Então a gente vai ler 3 textos que a Bíblia fala sobre isso, a ligação de problemas emocionais com ação de demônios. Tá? Vamos lá. Primeiro eu vou ler Efésios 4, 26 a 27. Vou abrir aqui. Diz assim: Paulo está dizendo aos Efésios: fiquem irados e não pequem. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. O que Paulo está querendo dizer aqui, Guinha, para nós? Paulo está dizendo, boa tarde, Paulo está dizendo para nós que a ira é um sentimento que quando a gente não resolve e a gente deixa ela lá, ela vai ser uma porta aberta para o diabo nas nossas vidas. Por isso que ele diz: você pode ficar irado, mas não peque. Ou seja, não se ponha o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. Se o dia terminar e você não resolver a ira, no dia seguinte ela vai estar maior. E maior, e maior, e maior, e ela vai crescendo. E quanto mais ela cresce, mais Satanás tem legalidade para agir, para intervir na sua vida através da ira. É isso que Paulo está dizendo. Por isso ele diz: resolva a sua ira rápido quando você ficar irado. Porque se você resolve a sua ira, você não vai chegar ao ponto de pecar. Porque quando a gente peca, quando a gente não resolve a ira, a gente peca porque por não resolver a ira, ela vai aumentando dentro de nós, ela se torna mais forte que nós, chega um ponto que a gente não mais consegue. Talvez você já tenha passado por isso ou visto alguém nessa situação. Chega um ponto que você não consegue mais conter, você não consegue mais segurar ela e você vai pecar, vai dar lugar ao diabo. A hora que a gente peca é a hora que o diabo entra, e aí ele então nos usa para fazer o que ele quer. Então, se a gente lesse o versículo de trás para frente, ele está dizendo, se você... Como é que ele diz ali? Você vai dar... De trás para frente você vai dar lugar ao diabo se você não resolver a sua ira. Você vai pecar. Então, você pode se irar. Isso é inevitável, a gente se irar. Mas você precisa resolver para não pecar, para não ficar guardado aqui dentro da gente, né? E aí, Pedro também escreve na carta dele, 2 de Pedro 5, de 6 a 9. Diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. Aí ele diz o seguinte: o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, resista ao diabo. Sejam firmes. Ele está dizendo a mesma coisa que Pedro nos disse, né? Paulo está dizendo, Pedro aqui está dizendo a mesma coisa que Paulo nos disse aos Éfesos, que você precisa resolver sua ansiedade. Sim. Está dizendo, como Paulo disse sobre a ira, Pedro está dizendo da ansiedade. Se você não resolve a ansiedade, se você deixa a ansiedade se
criar dentro de você, vamos dizer assim, tomar espaço e vai ficando cada vez maior e mais forte, porque você não resolveu ela, a ansiedade vai ser porta de entrada para Satanás agir na sua vida. É isso que Pedro está dizendo. E é interessante, porque quando a gente compara os dois textos, a gente percebe dois apóstolos dizendo a mesma coisa para nós, né? Falando de sensações negativas diferentes, um fala da ira, outro fala do medo, mas falando a mesma coisa, que se a gente não resolve a ira, a nossa ira vai dar lugar ao diabo. Se a gente não resolve a ansiedade, a nossa ansiedade também vai dar lugar ao diabo. E aí, a gente já viu Pedro, já viu Paulo, agora a gente vai ver Jesus falando isso. Para os discípulos, quando Jesus anuncia sua morte aos discípulos, que Jesus fala, vai acontecer um monte de coisa comigo, inclusive eu vou morrer. Estão lembrados dessa passagem? Está lá em Mateus 16, 21 a 26, eu vou ler. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Era necessário que ele fosse morto. E no terceiro dia, ele ia ressuscitar. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreender Jesus, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum vai te acontecer. Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Uau! Quanta coisa a gente aprende aí, neguinha? Quanta coisa. Acho que a primeira coisa que a gente se pergunta: crente fica endemoniado? Pedro era discípulo, né? E Jesus foi claro, não tem dúvida, esse texto não tem sombra de dúvida. Sai daí, Satanás. Quem está falando é Satanás, não é Pedro. Por que você acha que Pedro ficou endemoniado? Bom, quando a gente pega a parte que antecede esses versículos que você leu, exatamente, Jesus está conversando com eles e dizendo para eles que é chegado o tempo e que ele veio cumprir aquilo que o Pai designou para ele, e que ele ia ser preso, ele ia sofrer muito, e que depois ele ia morrer, ele ia ressuscitar no terceiro dia, e os discípulos depois seriam dispersos. E eu posso imaginar como é que ficou a alma daqueles discípulos ouvindo Jesus falar aquilo tudo para eles, né? Pedro era uma pessoa que ele era pescador, e a gente tem a tendência de achar que Pedro, assim como os outros discípulos que eram pescadores, era um monte de Zé Ninguém lá na praia lá com seus barquinhos e pronto. Mas não era assim não. Quando a gente pesquisa, quando a gente vai olhar a história, fragmentos de história que estão em livros, que estão em historiadores, algumas dessas coisas não estão exatamente na Bíblia, e o pastor Jusimar fala sobre isso no livro Uma Visão de Cura. Vocês vão poder, com o livro na mão, quando estiverem aprofundando esse estudo, vocês vão ver ele falar sobre isso. Pedro era um cara que era empresário no ramo de pesca. Para a época, o que ele tinha era uma empresa. Ele era sócio de Zebedeu. Zebedeu era o pai de Tiago e João, né, que também eram pescadores. E eles tinham uma empresa de pesca ali. E Pedro, quando conheceu Jesus, jogou tudo para cima. Não sabemos se ele vendeu a parte dele da sociedade, se ele ficou vivendo de um pouco de renda. Não sabemos que ele deixou tudo, deixou a família, provavelmente, claro, não deixou a família desamparada, mas foi atrás de Jesus porque aquele cara mexeu com ele. Então foram 3 anos e meio da vida dele andando com Jesus, esperando o grande momento. Na verdade, todos os discípulos esperavam um grande momento, que é quando Jesus ia assumir o trono, quando Jesus ia desbancar o Império Romano, não é? Libertar os judeus. Eles pensavam nisso. E aí então eles ouvem o mestre, aquele cara que eles amavam tanto,
que foram atrás dele porque nunca viram ninguém como aquele homem. Falar que ia ser preso, ser morto, ser açoitado, envergonhado, morte de cruz, que era uma coisa para o pior dos piores naquela época. Era normal, eu acho que a alma deles se revirasse, né? E Pedro deu aquela surtada. Pedro era um cara bastante impulsivo. Talvez você esteja assistindo a gente, entenda um pouco sobre impulsividade, se o seu temperamento é dado a isso. E é aquela pessoa que não pensa duas vezes. Partiu para cima de Jesus, falou, tá ficando doido, isso vai acontecer com você não, mestre, pelo amor de Deus, eu não vou deixar. E aí Jesus olhou para ele e viu que não era mais ele que estava ali. Então você me perguntou por que eu acho que Pedro ficou endemoniado, ficou daquele jeito. Porque a alma dele se encheu de medo, frustração. Como assim? Esse cara, tô com ele aqui, tô crente que agora chegou a hora dos judeus deixarem de ser escravos, deixarem de ser livres, esse cara vai ser o presidente da república, vou ser ministro dele, vai morrer, como assim? Então acho que medo, frustração... Tudo, né? Larguei meu barco, larguei meus parentes, minha família, minhas coisas. Eu acho que medo, frustração, um misto dessas coisas tomou conta da alma. E um amigão, né? Agora que eu conheci Jesus, estou apaixonado por Jesus. Como que esse cara vem me falar que talvez até uma certa ira no sentido de que não, isso não pode acontecer, não é não justo. Aceita. Não é justo, né? O senso de justiça dele deve ter batido lá no céu. Isso não é justo. Perdi 3 anos da minha vida com você me gosta palhaçada agora de falar que vai morrer, não é não? Então, a gente entende o quê? Que toda emoção negativa, que ela chega no nível de embriaguez, que emoção negativa a gente tem, né? Tem dia que a gente acorda meio tristinho, tem dia que acorda alegre. Mas a emoção negativa, quando ela chega no nível de embriaguez, fora do seu controle, aí sim você abre um portal para demônios entrar. Não é isso? Porque não tem essa diferença de você acordar meio triste, meio magoado, do que você ficar cheio, aquela emoção, aquela coisa do... Pastor Josimar fala no livro, ele conta assim que tem gente que não aguenta muita brincadeira, né? Normalmente quem não aguenta muita brincadeira é quem gosta de fazer, né? Aí fica lá enchendo a paciência do outro, enchendo a paciência. Tem a hora que aquela pessoa explode, que você olha no olho dela, não é mais ela que tá ali. Porque ela já se encheu com aquilo e você vê que ela tá endemoniada, né? Esse é o nível de embriaguez, né? É uma pessoa embriagada mesmo com álcool ou com outra droga, né? Ela tá embriagada, ela não tem mais poder sobre o seu pensamento. A emoção dela é que age. Ações. Como? Nem sobre as ações, né? Porque as emoções comandam as ações, né? Naquele momento de descontrole, né? Porque a gente precisa governar as nossas emoções, né? E não as emoções nos governarem. Então, quando a gente chega no nível de emoção negativa que ela nos dominam, aí sim, foi o que aconteceu com Pedro lá, que ele chegou no nível de embriaguez, ele já não sabia mais nem o que ele estava falando, tá? E aí, em Salmo 115, diz assim, tem um princípio aí, que diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Esse é um princípio, né, Gui? O que quer dizer isso? Que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Volta lá em Adão, né? Que ele deixou para Adão governar. Governar, gente, isso não tem nada a ver, porque as pessoas confundem. Deu para governar a terra, do que Deus não tem poder para agir sobre a terra. As pessoas falam, não, mas Deus é Deus é o único, Deus é onipotente, Ele que fez todas as coisas, como assim a terra Ele deu os filhos dos homens? Ele pode interferir, mas Deus respeita os princípios que Ele mesmo fez. E Ele fez esse princípio, não foi? Ó, eu dei para vocês governarem, agora vocês vão governar. Então, para eu entrar, para qualquer espírito entrar na terra, vocês precisam invocar, vocês precisam chamar. Então a gente já está falando desde o começo do livro que nós somos formados
nosso ser, né, é formado por 3 partes. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós moramos nessa casinha chamada corpo. Então, todo ser espiritual para entrar na terra que foi dada aos filhos dos homens precisa ser invocado, chamado pelos filhos dos homens. Outra coisa importante é que Paulo nos ensina a usar as ferramentas, as armas de guerra, lá em Efésios 6, né? E se Paulo nos ensina a usar, a vestir a armadura, é porque tem guerra. Exatamente. Né, Guinha? Porque vai ter guerra, vai ter batalha, porque senão não precisa. Inclusive ele diz contra quem é a guerra, né? Que não é contra pessoas de carne e sangue, mas contra os seres espirituais da maldade, Potestades. principados, potestades, né? Uhum. As hostes, né? Da maldade que atuam nas regiões celestiais, ou seja, no mundo espiritual. E aí, Guinha, tem outro texto polêmico na Bíblia. Para encerrar. Tá tão gostoso o papo. João, primeira carta de João 5,18 diz assim: aquele que é nascido de Deus vence o mundo e o maligno não lhe toca. E aí? As pessoas estão achando que ela se converteu, o maligno, Satanás, não tem poder mais sobre a vida dela, Satanás não toca a vida dela. Então eu não preciso de lidar com esse negócio de libertação, porque agora eu sou de Deus. Mas aí lembrando lá do começo, né? Você mudou aonde? Seu corpo físico mudou? Eu me converti, tô aqui cheio de cabelo branco. Me converti, meu cabelo tá preto? Na quarentena então tá tudo escondido aqui. Tudo branco. Podia ter sido restaurada, né? Aqui, me converti, agora meu cabelo voltou tudo pretinho de novo, porque não é louro, né? Tudo pretinho de novo. Mas tá aqui o cabelo branco, eu não fui restaurada no corpo. Então a nossa alma também não foi restaurada, não é, minha? E o que é que o maligno não toca? No nosso espírito, né? Uma coisa legal a gente entender sobre esse texto é que existe uma crença errada nossa, uma forma de pensar no meio evangélico que foi ensinado para nós desde sempre, de que Satanás não pode tocar na vida do crente porque nós somos de Deus, usando como base esse texto. Porém, quando a gente estuda teologia, existe uma coisa chamada hermenêutica, e a hermenêutica, ela diz que os textos da Bíblia, eles precisam se comunicar entre si, né? Você não pode pegar um texto isolado. Os textos, eles precisam se comunicar entre si, eles precisam ter sentido entre si. E a regra, o nome dessa regra é hermenêutica. Quando a gente vai para a hermenêutica, todos os outros textos que nós lemos aqui no início têm que estar errados para esse estar certo. E não só esses que a gente leu, como outros. Você pode procurar de trás para frente, frente para trás no Novo Testamento, os apóstolos, os homens de Deus que Deus levantou, que são os discípulos de Jesus, que ficaram depois dele pregando o Evangelho, dizendo para nós de que Satanás está aí, de que a gente não é para se enganar com os desígnios dele. Ó, não se engana com os desígnios de Satanás, não, ele está aí. Cuidado. E a gente vê os apóstolos todos falando sobre isso, o próprio Jesus nos Evangelhos, a gente vê ele falando sobre isso. E então, para esse texto ser verdade, de que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, os outros têm que estar errados. Então, na verdade, é o contrário. Nós precisamos pegar os outros, que são maioria, e entender esse com base nos outros, contextualizando. E tem a ver justamente com isso que a gente está estudando no livro Uma Visão de Cura, né? Nós somos seres espirituais, somos espírito, temos uma alma, moramos no corpo, e
quando o nosso espírito nasce de novo, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o novo nascimento é um novo nascimento do Espírito. O próprio Jesus disse, quando Nicodemos perguntou, como é que é isso? Eu volto para a barriga da minha mãe? Não, novo nascimento do Espírito. É o seu Espírito que nasce de novo. A essência do seu ser, a essência de quem você é, nasce de novo. E aí o DNA de Deus é implantado no seu Espírito, e aí, a partir de então, se Satanás não puder entrar na sua vida pela sua alma, ele não vai entrar por lugar nenhum, porque no seu espírito ele não pode tocar. E isso é tão simples que é por isso, daí a gente entende a importância da gente cuidar da nossa alma. E a gente se abrir para esse processo de deixar Deus tratar a nossa alma, tratar as nossas feridas emocionais que nos causam dores. Essas dores geram em nós sensações negativas, e as sensações negativas atraem as trevas para a nossa vida. Por isso nós precisamos receber o sará e o libertar de Deus para a nossa alma, porque aí então não há mais espaço para Satanás nos tocar, para ele entrar na nossa vida. Como a gente falou aqui, e no início do seu livro, aí, do capítulo 5, está falando isso, existem níveis de endemoniamento, né? Então a pessoa pode ficar endemoniada no grau 1 e no grau 1.000.000. Pedro era de Deus. Pedro não tinha aceitado Jesus ainda, porque Jesus ainda não tinha morrido, né? E o Espírito Santo ainda não estava na terra para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, mas ele era de Deus. E Satanás não pôde tocar no espírito dele. Agora, uma pessoa que não é nascida de Deus, que não entregou a vida para Jesus, Satanás, ela toca em tudo. Ele toca no físico, toca no espírito e toca na alma. E isso é muito importante da gente falar. Eu não sei se for que já está acabando, não sei se a gente vai chegar a falar sobre isso, mas uma coisa que a gente precisa entender é que a alma, ela está no meio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Para o mundo espiritual se manifestar na Terra, a nossa alma é a interseção, como se fossem dois círculos, um dentro do outro, e aquela interseção ali é a alma. Um círculo é o mundo físico, o outro é o mundo espiritual. Então, quando Deus deu para nós o livre-arbítrio, o ser humano, e o domínio sobre a terra, está na nossa mão abrir portal para o mundo espiritual atuar aqui na terra, tanto a luz quanto as trevas. Então, isso é importante a gente entender. Quanto mais a gente alimenta sensações negativas na nossa alma, a gente está dando brecha para Satanás agir, para ele intervir, inclusive usar a nossa vida para isso. Ah, mas eu sou crente. Exatamente. Ele não vai tocar no seu espírito, porque o seu espírito está cheio da energia de Deus, de Yahvé, e Satanás não suporta isso. Mas em algum nível, nas suas emoções, na sua mente, né, influenciando nas suas vontades, nas suas ações, ele vai conseguir. E é por isso que a gente faz programa de cura, né? Pra gente tratar a nossa alma que tá zicada, gente. Se a sua não tiver, sinto muito dizer que você está no alto engano, né? Porque se nasceu depois de Adão, não tem como, tá zicada, deu ruim já. Então a gente trata a nossa alma por conta disso, tá? E eu oro em nome de Jesus que você, nesse mergulho de olhar para dentro, de olhar para sua alma, que o Espírito Santo jogue luz, sabe? Para que você possa realmente se abrir para isso. Porque tem coisa na vida da gente que a gente olha e a gente não gosta de ver, mas é necessário, né? Jesus falou para os discípulos, em meu nome vocês vão expulsar demônios. Mas vai expulsar demônio de quem? De quem já está endemoniado lá do mundo? Não. Muitas vezes o demônio é na nossa mente. E é na nossa mente que a gente precisa expulsar os demônios. Amém? Fica com Deus. Nós temos esse poder, né? Em nome de Jesus. Porque Jesus falou que no nome dele nós expulsaríamos demônio. Não é pra gente expulsar o demônio da pessoa que está endemoniada na igreja só. Muitas vezes eu vou ter que expulsar de mim mesmo. De mim mesmo. E isso é normal. Por isso Jesus falou, olha, no meu nome vocês vão expulsar demônios. Há poder no nome de Jesus. Então, se eu puder deixar uma última palavra aqui para você, a gente passou muito tempo se segurando numa falsa crença e usando ela como nossa segurança, acreditando que o mal não pode tocar na minha vida porque eu sou de Deus, porque eu tenho tanto medo do mal tocar na minha vida que eu preciso me agarrar
nessa crença. E nós fomos treinados assim durante o decorrer do tempo. Mas a nossa segurança não está nisso, né? E que nós não seremos tocados. A nossa esperança está, e a nossa confiança e segurança está em que, se nós formos atingidos pelo mal, e o mal na nossa vida é comum porque o mundo jaz no maligno, nós temos o nome de Jesus. E nós podemos, no nome de Jesus, mandar todo o mal embora, inclusive quando esse mal estiver dentro de mim, na minha mente, nas minhas emoções. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Você vai vir mais vezes, não vai? Linda. Dá um beijo pro povo.